Boa tarde, bem-vindos às conversas com convidados da Rama, residências artísticas que têm lugar nos estúdios da Rama, nas aldeias de Maceira e Alferia, Torres Vedras. Nossa convidada de hoje é a artista Rita Gaspar Vieira e queremos agradecer o apoio das Juntas de Freguesia de Dois Portos e Carmões e da Câmara Municipal de Torres Vedras. Rita Gaspar Vieira, que está aqui ao meu lado, vive e trabalha entre Leiria e Lisboa. É doutorada em Belas Artes de Desenho e mestre em Teorias da Arte pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, onde também se licenciou em Artes Plásticas na disciplina de Pintura. Professora adjunta no Instituto Politécnico de Tomar, no Colégio das Artes da Universidade de Coimbra, doutoramento de Arte Contemporânea, é membro integrado do Centro de Investigação Tecnoandarte do Instituto Politécnico de Tomar e membro no 6 da Universidade de Coimbra. Peço desculpa. Eu peço a alguém para desligar o som porque penso que será o Nuno Sousa Vieira. Eu estou a tempo. O som, por favor, muito obrigado. Ora bem, Rita Gaspar Vieira é artista visual e opera no campo do desenho e da escultura, e a sua obra tem vindo a problematizar as relações entre a memória privada e a memória coletiva de lugares habitados, destacando relações entre práticas cotidianas e procedimentos artísticos ao considerar a diferença face à expectativa com que as ações artísticas são desempenhadas. No conjunto dessas práticas, o uso da água é determinante, nomeadamente na produção de papel de algodão artesanal, que na sua obra se constitui como gênese do desenho e das instalações. Na nossa conversa vamos falar sobre o projeto da Rama, sobre uma residência, ou talvez mais, mas uma residência que Rita Gaspar Vieira realizou no Brasil e sobre diversos aspectos do seu trabalho. Para quem está a assistir online, peço o favor, como habitualmente, de desligarem o microfone do painel de controle do Zoom. No final desta conversa haverá um espaço para os que estão presentes aqui nos estúdios da Rama e para quem está online para propor questões, basicamente e principalmente à Rita Gaspar Vieira. Muito obrigado. Boa tarde, Rita, muito obrigado pela tua presença nas conversas da Rama, bem-vinda. Boa tarde e obrigado eu pelo convite desde já e pela recepção hospitaleira e muito agradável, está a ser. Esperemos que tenha sido assim. A primeira questão que eu te queria pôr tem a ver com, habitualmente nós perguntamos aos nossos convidados, com a experiência de vir à residência da Studio Visit que fizeste e depois desta residência passaremos então a outras que tens no teu currículo. Bom, então estava a dizer que foi um prazer, ou está a ser um enorme prazer vir aqui, estar com este grupo de pessoas, conhecer uma série de artistas novos, ou para mim novos, não é? Por isso, com currículos diferentes, com abordagens diferentes e com países de origem até diferentes também, e por isso acho que é uma experiência muito rica. Tenho que dar os parabéns ao Paulo Briguenti também por esta iniciativa, é verdade, ao João Silvério, porque de facto estão a conduzir aqui um trabalho que eu acho que é relevante, acho que é muito interessante pôr em contacto as pessoas e parece-me que numa residência artística não é só estar num espaço e poder trabalhar e ter condições para trabalhar, mas de facto haver esta recepção, este confronto, esta possibilidade de mostrar o trabalho e ver aqui trabalhos muito diversos e muito estimulantes e foi muito reconfortante para mim ter a oportunidade de comentar também, de podermos trocar experiências, comentarmos os trabalhos uns dos outros, acho que foi uma tarde muito estimulante. Mas acho que é um projeto que tem uma validade muito, muito grande. Olha, desta residência onde nós estamos para a lógica de residências de artistas nos últimos anos, ou talvez em década e meia, no geral os artistas têm procurado mais, em termos nacionais e internacionais. Da tua experiência, há uma residência no Brasil, no ateliê da Fidalga, de uns artistas nossos amigos e também em memória de um curador e teórico que foi amigo de muitos de nós e que eu gostaria que falasses
também dessa experiência, que é uma experiência por um lado pessoal, mas por outro lado é a experiência de estar a trabalhar num outro contexto que é o contexto artístico de São Paulo, no Brasil. Sim, no qual eu trabalho também com uma galeria. Sim, e que é interessante de facto porque eu sempre que estou em São Paulo costumo dizer que me sinto em casa, mas depois não reconheço bem a casa. A casa é quase igual à minha, é quase a minha, mas tem ali qualquer coisa que não bate certo. E estar com pessoas que de facto falam o português do Brasil e que são brasileiros, não é? Muitos deles têm ascendência portuguesa. E por isso, mais uma vez, é essa ideia dessa familiaridade, mas que depois há um estranhamento, não é? Porque depois há um ritmo, há uma temperatura que nós temos quase, este inverno está quase a parecer o Brasil, não é? Mas depois baixa um bocadinho, mas depois baixa um bocadinho ali a temperatura de uma maneira diferente, e eu acho que isso tem uma reverberação no modo como também se vive e se entende até o trabalho criativo. Há uma energia que é contagiante, que para mim é o que mais me interessa no Brasil, e em concreto em São Paulo. Eu não diria que era uma cidade bonita, mas é uma cidade cheia de diferenças e de oportunidades de encontrarmos estímulos completamente diferentes. A arquitetura é disfuncional, quase diria que é disfuncional, porque de facto não há... Tem-se ruas onde a diferença é tão grande que é como Nova Iorque, não é? No fundo também tens uma parte que também tem essa diversidade. Pronto, e essa ideia de diversidade interessa muito, e aqui chega às residências, não é? Eu acho que quando se vai para uma residência, a maior parte dos artistas vem à procura desse confronto com o outro e com essa diferença, e também com essa diversidade, diria. Abriria aqui um bocadinho, não é? Nem todas as residências têm estruturado este programa de acompanhamento e de trabalho com sessões regulares de discussão de trabalho, quer com curadores, quer com outros artistas, e por isso é que eu estava a dizer, nesse aspecto acho que esta residência está muito bem estruturada, porque acho que é muito mais produtivo. Na residência Paulo Reis tem vindo a crescer, tem vindo a estruturar-se cada vez mais também essa metodologia, mas não é regular, ou pelo menos quando eu lá estive, já foi em 2018 que eu fiz essa residência, não era uma coisa tão organizada, e fiz uma outra na Alemanha onde também não era tão estruturado, tão consistente como está aqui. Portanto, algumas já têm isso mais sistematizado, outras é uma coisa um bocadinho mais informal. No entanto, nesta do Brasil, permitiu-me, eu na altura desenvolvi um projeto expositivo. Esse que é de dois artistas, não é? Sim, que é de dois artistas. Da Sandra Cinto e do Albano Afonso, sim. Foi muito interessante a vários níveis, como eu estava a dizer, foi o encontro dessa diversidade de São Paulo, que ele permite, de ofertas, quer de publicações até traduzidas para português do Brasil, que são muito mais do que nós temos traduzidas, não? Embora já todos estejamos habituados, e nós, em termos académicos, tínhamos imensos preconceitos há uns anos atrás com o português do Brasil, e hoje já estamos absolutamente rendidos à possibilidade de termos também livros traduzidos para a nossa língua, não é? São coisas que também vão evoluindo no modo como as olhamos, como vai evoluindo o modo como olhamos para os lugares. Como eu vos estava a dizer, para mim foi contagiante a temperatura das pessoas, a temperatura do trabalho de alguns artistas que já me interessavam. A Fernanda Gomes foi uma artista com que eu trabalhei de perto até para a minha investigação de doutoramento também. Sim. Essa estava no Rio de Janeiro, mas também já tinha tido a oportunidade de ir lá estar com ela. Em São Paulo, quando estive nesta residência, não estive com ela. A Sandra Cinto e o Albano Afonso têm trabalhos totalmente diferentes um do outro e do meu também, mas de facto até essa ligação, esse confronto, eles sim faziam logo esse papel também. Eles têm um programa também no Ateliê Fidalgo, onde fazem discussão de projetos e tudo, e colmatavam um bocadinho não levarem, não eram os curadores ou outros artistas que iam à residência, mas convidavam sempre o artista, e isso eu tive a oportunidade de fazer, a ir ao ciclo de estudos deles lá. E, portanto, de algum modo tinha-se também essa reunião, por isso é que eu estava a dizer. Sim, é uma outra forma, mas, é uma outra forma também, sim, muito não mais interessante. Muito interessante também, muito interessante também, muito funcional. Eu estava a dizer, se calhar não, ou naquela altura ainda não sistematizada como está aqui, regular, mas acontecia, pronto, e foi acontecendo de diversas formas.
possibilitou-me de facto ouvir outros discursos, ouvir outros modos, ter contacto com outros modos de olhar para o meu próprio trabalho, não é? E essa partilha, este encontro, eu acho que para mim é uma das coisas que mais me interessa no campo artístico. Há um bocadinho falávamos disso ali a propósito do trabalho, dos vossos trabalhos. Eu acho que nós somos contadores de histórias. Eu acho que os artistas são sempre uma espécie de contadores de histórias. Não estou aqui a pensar numa história como uma narrativa linear, mas de facto acho que há sempre qualquer coisa que vamos trazendo da nossa própria história. Eu adicionei, estava-vos a dizer que fiz lá uma exposição que foi o Voo Raso na altura, e o Voo Raso tinha a ver com esta distância que fisicamente me separava de Portugal, mas depois as aproximações que eu ia encontrando na rua, com as pessoas, nesses diálogos, nos hábitos, nos objetos, na culinária, portanto, aos mais variados níveis, eu voltava a reencontrar a casa, não é? E voltava a estabelecer essa aproximação. Pronto, basicamente. Então, nesse aspecto, ou seja, dessa questão das relações e das aproximações, desse voo raso, que eu acho que poeticamente é uma expressão bonita, mas que também traz uma visualidade de proximidade, e no currículo de introdução que eu li teu, antes de começarmos a falar do teu trabalho mais especificamente, há uma outra atividade que tem a ver com a prática artística, que é o facto de seres professora já há vários anos, foi felizmente também progredindo. Do ponto de vista não vou falar na influência do teu trabalho, porque isso eu penso que não se põe dessa forma, mas a experiência como alguém que está no ensino na área das artes visuais, independentemente das questões que te ligam à estrutura, seja do Politécnico, seja da Universidade de Coimbra, da experiência com os artistas que são artistas que estão a estudar, eles não ficam artistas porque vão para... estão a ter um outro... Porque fazem aquela formação. Exatamente. Não é? Como é que é essa experiência para ti? Essa experiência é muito bem lembrado, tem um bocadinho a ver com esta questão que estávamos aqui a falar das residências, não é? Tem esse confronto, aliás, quando eu falo às vezes do trabalho de um artista ou de um potencial artista que é meu aluno naquela altura, muitas das vezes estou a sistematizar coisas para mim própria, não é? E a pensar, e claro que partilho com eles sempre os meus trabalhos também, o que estou a fazer, o que estou a pesquisar, e até questões técnicas que são trabalhadas nas aulas também nos obrigam às vezes a sistematizar ou voltar atrás, não é? Voltar a olhar para as coisas. Isso um pouco melhor. Então é assim, tu fazes uma formação geral, a minha formação, a licenciatura foi em pintura, não é? Nas Belas Artes em pintura. Eu chamei disciplina de bocado, portanto, não tem mal nenhum. É a disciplina da pintura, cabe muito na disciplina da pintura. Depois acabei por fazer mestrado em Teorias da Arte e a seguir é que fui para o doutoramento no campo do desenho. E há coisas na pintura que eu entretanto tinha deixado e que o ensino voltou a obrigar a convocar, questões técnicas às vezes, ou regressares ao óleo, ou regressares, ou olhares para a têmpera, ou olhares já um bocadinho que falava com o Paulo por causa da têmpera, não é? Ou voltarmos a outra técnica qualquer, não é? Nem sempre aquilo te está a interessar a ti. Nesta altura, por exemplo, também estou a dar história da arte, redescobri coisas que já não tinha presente daquela maneira, ou não estavam próximas, não é? Porque eu trabalho com uma questão de memória e o tempo para mim é muito importante e no meu trabalho ele tem um papel muito relevante. Memória de um lugar num determinado lugar, já lá vamos. Também memória de um lugar num determinado lugar, mas memória de um tempo também nesse lugar, ou de um outro tempo, não é? E, portanto, essa questão acontece também pelo ensino, não é? Ou seja, às vezes eu tenho que ativar uma memória ou voltar a aproximar-me de referências que não iria aproximar-me, mas que vou fazer ou porque de facto são da história da arte e eu estou a lecionar aquilo, ou porque interessam a um aluno e então eu vou olhar novamente para o trabalho daquele artista com esse aluno e, portanto, às vezes
relembro-me que essa referência pode ser interessante, às vezes até para mim também, claro que sim. Portanto, há uma transformação, há um crescimento com isso. Então, eu acho que é o momento não de fazer uma grande viagem, nem sequer uma viagem ontológica, mas de começarmos a falar especificamente do teu trabalho, tendo em conta, talvez começarmos pela tua mais recente exposição. E aliás, o lugar, não vou esconder que não tinha lembrado do título da apresentação que aqui tens, mas do tempo ao lugar, como te foste referindo, e do voo raso para o sobrevoo, não é? Segunda aproximação. Queres-nos falar um pouco da exposição que acabou de inaugurar na Galeria Alda Galsterer e que está patente ao público? Sim, na Bel Galster, sim. Este sobrevoo, de facto, traz algumas das questões desse voo raso, precisamente, não é? Eles conectam-se de algum modo, esse nivelamento do olhar é a base, se quiserem, para estes trabalhos que estamos aqui a ver. Estamos a ver estes trabalhos, para quem está a ver imagens, que não, ou pode não conhecer o teu trabalho, ou não está em presença da exposição e que está a ver imagens, estas imagens que estamos a ver, como é que estas peças e que imagens são estas e como é que essa noção do tempo, como é que esta, que eu também estou a olhar para imagens agora e estou-me a tentar esquecer da exposição e do trabalho que tu fazes. Não é fácil, mas estou a tentar. Como é que chegamos a este processo de trabalho? Como é que se marca um determinado material onde nós pomos os pés, onde andamos? Que espaço é esse? Que casa é essa? Que ateliê é esse? É o outro? Fala-nos, antes de prosseguirmos um pouco do processo de trabalho que tens vindo a desenvolver. Sim, nesta investigação, por isso esta relação do tempo ao lugar, de facto eu enunciei ou nomeei desse modo esta sucessão de imagens, precisamente porque nessa procura e nesse interesse que eu comecei a desenvolver na minha investigação e no meu trabalho artístico, eu fui começando a aproximar, pensei e interessou-me muito pensar o desenho, a essência do desenho, o que é que de facto compunha o desenho, e acabei por começar a considerar que era possível produzir o desenho em simultâneo com a produção do próprio suporte do desenho. No fundo é o que acontece já nestes trabalhos. A escolha da tomada de vista é a escolha de uma superfície que vai ser uma superfície de contacto e de aproximação. Se quiserem, uma espécie de matriz para produzir repetidas folhas de papel manufaturado que eu vou de facto... papel que tu manufaturas. Que eu faço, por isso eu fiz neste processo. Esta questão dos lugares não é de facto indiferente para mim e eu acho que se calhar para a maioria das pessoas não é indiferente. Eles trazem-nos coisas, tiram-nos outras. Eu vivo de facto entre Leiria, agora retomo aqui o início da nossa conversa, eu vivo entre Leiria e Lisboa. Uma das coisas que Leiria me traz é um acordo com o Moinho do Papel, a quem sou muito grata, por exemplo, que me moe o algodão, me dão preparadinho para eu misturar com água quando eu quiser. Isso é um processo que já tem uma associação entre vós que já tem uma série de anos, não é? Desde 2014, sim, desde 2014. E por isso eu aprendi primeiro corretamente qual era o processo convencional de produção de papel manufaturado, para depois chegar ao meu trabalho, não é? Primeiro foi aproximar-me da técnica, tal como me aproximei do desenho enquanto uma representação no sentido mais convencional do termo, enquanto desenho de representação objetiva, por exemplo, ou pensar depois o desenho extrapolando outras possibilidades de o entender, e que ele não tem que ser uma representação, muito menos uma representação objetiva, não é? Para depois começar a passar algumas imagens da exposição. Para depois começar a pensar nesta possibilidade de associar estes momentos, o momento em que eu iria sobrepor esse registro
a um papel, a uma dimensão e uma forma que eu tinha escolhido e que eu tinha feito, pelos quais eu tinha optado para cada projeto, para cada desenho. Ok. Neste caso, não sei se queres que te apresente já exatamente esse... Não, quero saber uma outra coisa antes, que provavelmente não sei, mas que é, vamos sair um bocadinho da matéria de inscrição, que será esse papel que tu fazes, com essa colaboração extraordinária. O que é assunto Já vamos ao assunto. do trabalho. Mas diz aqui, sobrevoo a terceira aproximação, 2021, Uhum. papel de algodão manufaturado sobre antigas prateleiras do ateliê da artista. Ok. Esta questão do ateliê, há o ateliê da casa, há o ateliê de Lisboa mais recentemente, há um ateliê histórico para ti e para o teu marido, o artista também, Sousa Vieira, cuja obra trataremos mais para a frente, não está esquecido, mas há uma memória do lugar de trabalho que é associado a cada uma destas práticas, seja no ateliê que eu conheço de casa, seja no ateliê que era o ateliê partilhado da Cimala. Sim. Estas em concreto derivam daí, não é? E essa aproximação... É precisamente aí que eu queria sair de casa, não sair de casa contigo, obviamente, mas sair de casa para o ateliê, que era a antiga espaço. que era uma antiga fábrica de plásticos, de facto, e tinha uma sala, e era isso que eu agora iria dirigir-me para aí, tinha uma sala que não era um sítio normalmente visitado, nem visionável pelo público que se dirigia àquela fábrica, quando ela estava a elaborar, porque era onde armazenavam, guardavam pigmentos. Portanto, como um sítio não visionável pelo público geral, usava de uma coisa que eu acho interessantíssima e que me interessa sempre convocar para o meu trabalho, que era o aproveitamento de coisas que eram perfeitamente funcionais, tábuas irregulares, que não eram de facto todas da mesma medida, mas eram de medidas próximas, e essas tábuas irregulares, agora eu vou-te pedir que mostres a outra que é mais fácil de perceber, não, é a anterior. Essas tábuas irregulares faziam as prateleiras do tal móvel onde estavam as latas de pigmentos que eram usadas nesta indústria do plástico em concreto. Pronto, elas tinham de facto depósitos de pigmentos de vermelho, de preto, de outras cores que iam ficando, e tinham também o sedimento que o tempo lhes adicionou, de poeiras, de sujidades várias, de outros usos, do abandono daquele espaço durante anos, e o que eu vou fazer nestas aproximações é voltar a elas tantas vezes quantas as precisas para que eu redima a nossa visão do que eram aquelas madeiras e de que elas eram madeiras. Uma redenção. Há uma redenção. Tu de algum modo deixas de ver essa camada depositada pelo tempo de sujidade e de outras acumulações e voltas a ver a madeira. E por isso é que elas são, eu falo de repetição enquanto praxis criativa. São 5 que nós vemos aí em cima na imagem, 5 prateleiras diferentes, ou 5, aqui já não vemos 5 prateleiras, vemos 5 desenhos diferentes. Esses 5 desenhos diferentes vão ser repetidos sucessivamente neste espaço da exposição, em várias aproximações. E claro que aqui me interessa essa ideia de que aqui é um sobrevoo, enquanto uma aproximação que eu faço a um território em que eu posso reconhecer e, como eu vos estava a dizer, não só o nivelar esse voo para que ele corra bem, que seja bem sucedido, mas é para mim um gesto político, se quiserem, que é nivelar por cima, é nivelar pelo nível da visibilidade. Aquilo que aparentemente não tem importância, que é só apenas um depósito, um arrumo, é absolutamente vital para o funcionamento da fábrica. Ter os pigmentos arrumados, estruturados, não tem que ser para ver, não tem que estar bonitos para nós vermos, mas se eles não estiverem num sítio... Dar a ver o invisível e que muitas vezes está ligado ao trabalho que não é visível. Exatamente. E que pode ser menorizado pelo facto de não ser visível. Exatamente. Daí a questão política. Sim. Haverá outras que ainda vamos falar por causa da casa e do doméstico, mas é... Tal como os gestos exatamente domésticos, não é? Que eu às vezes replico também no meu trabalho. Então, por isso é esse labor, no fundo é esse labor Sim. que tu tens aí nivelado pela bitola da visibilidade, não é? No fundo é
torná-lo visível. Sim, sim. E tornar visível, noutro aspecto, tu há pouco referiste muito papel de leiria, pela colaboração que seria a pasta do papel, etc. Mas aqui também tiveste uma intervenção sobre... De algum modo, tu há um bocadinho brincavas a dizer que éramos dois artistas, eu e o meu marido colecionávamos ateliês, não sendo no sentido monetário da coisa, colecionamos no sentido de os frequentarmos, de os usarmos, não é? De todos serem um bom sítio para nós trabalharmos. E o moinho do papel foi onde eu aprendi, de facto, a técnica convencional de produção de papel artesanal, para depois me poder distanciar dela, e também foi onde percebi que houve uma história de acumulação, também ela com várias camadas, de vários usos ao longo do tempo, todos eles movidos com a água do rio, e uma delas foi a produção de azeite, ele também foi lagar de azeite. No teu trabalho, eu diria agora, não te interromper. Era só para te dizer que isto são precisamente moldes a partir desses suportes que eram postos entre as pedras, precisamente para das esteiras que eram usadas para moer o azeite, não é? E claro que... Eu nunca vi fazer azeite, por isso é que está aqui escrito sobre esteira de moinho, e eu achei que era coisa nenhuma. Sim. Porque na verdade eu dou esses dados, não me interessa que as pessoas leiam que isto tem a ver exatamente com a produção do azeite, mas há aqui uma ideia de trabalho que me interessa que esteja lá. Era aí que eu estava a querer interromper com o meu hábito, que eu ia falar, que é... no vosso trabalho, o vosso trabalho agora aqui interessa ao teu, mas até vocês não trabalham como dupla, mas há uma arqueologia dos espaços de trabalho que acaba por estar inscrito, e agora vamos especificamente falar aqui do teu, que acaba por estar inscrito será enquanto memória, com certeza, será enquanto história, que também qualquer um destas obras pode contar sobre os objetos e sobre os processos de trabalho, mas há uma ligação, inclusive, eu estou a recordar, e acho que vamos ver um pouco mais à frente, e que é no tempo mais atrás, uma expressão de Coimbra que tem a ver com o percurso da água e tudo mais, não é? Essa arqueologia dos lugares de trabalho tem uma importância, terá com certeza, mas tem uma presença que é uma presença que acaba por estar sempre, não é? Não é só importante, como dizias, é de facto também assunto e matéria criativa, não é? Às vezes é matéria-prima, é mesmo matéria criativa a diversos níveis. Efetivamente interessa muito, e dizias de facto, liga às pessoas, às vezes ligam às pessoas afinidades num modo de olhar para as coisas. O modo de usar já inscreve em si próprio. Exatamente. Inscreve o uso, mas inscreve o processo que leva a que a pessoa possa fazer. Inscreve também um modus operandi e também um posicionamento, a forma como eu olho para o mundo, não é? Como eu me posiciono no trabalho artístico e no campo artístico, não é? Tem um bocadinho que ver com essa questão de que é sempre dar a ver o lado do trabalhador, é sempre dar a ver partes ou processos desse trabalho, que nem sempre são valorizadas como um produto final, porque não são de facto um produto final, mas que são importantíssimas para se chegar com sucesso a um bom produto final. Eu não gosto de ser curioso, mas é interessante, porque alguma das suas práticas tem a ver com o processo da ferrotagem, não é? E há pouco estavas a falar que não aparece o chão que está sujo, mas o que aparece é o próprio material e o próprio relevo e baixo relevo, a própria textura do chão, independentemente dessa sujidade. Ou por aqui vezes, das esteiras, passa, ou aqui das esteiras, não é? Que estavam contaminadas por usos de contacto, por anos de contacto com as azeitonas e com o azeite, pelo envelhecimento da própria matéria-prima que as compõe, e por isso são elas que vão dar esta pigmentação, estas cores, e que vão criar esta distribuição. Então não é um processo de síntese e digamos que dissolução dessas memórias que sejam sujidades ou sejam impregnadas pelos próprios materiais com que são dados a trabalhar, mas é
uma transferência. Em alguns casos é. A transferência eu acho que está sempre lá, mas por vezes há dissolução, como estavas a ver, como eu partilhei já contigo. Sim, porque assim o que passa aquilo que o próprio processo técnico-mecânico, de certa forma, não é? Que implica força, pressão, carga, faz passar. Eu devo estar aqui a fazer um disparate, como é habitual fazer com esta coisa. E agora, continuando a falar de ateliês e tudo mais, esta é uma peça aliás, estão aqui duas obras, vou falar da maior e depois tu falarás da outra, que eu sei que é bastante importante para ti. Estas obras estão também em exposição neste momento no Museu Nacional de Arte Contemporâneo, chamado Museu do Chiado, com curadoria dos alunos do mestrado de curadoria de Coimbra, orientados pela Ana Rito. Esta peça que tem, ou seja... E pelo José Maceis de Carvalho, eles estão ambos no projeto. Não podia esquecer dele. Fala-nos um pouco destas duas peças, começando pela peça que tem, pela própria escala, não só na imagem, mas em presença tem um impacto muito grande, que é uma peça que inclusive remete para a métrica da sala para a qual foi feita. Sim. Ou seja, como estavas a dizer e muito bem, esta exposição tem uma curadoria dos alunos do mestrado de curadoria, precisamente do Colégio das Artes, da Universidade de Coimbra, e eles colocaram como desafio para esta Bienal Ano Zero, a mim em concreto, conheciam o meu processo de trabalho e disseram que gostavam muito que eu desenvolvesse um projeto concreto para a Bienal e para o projeto deles. Eles iam, a parte de exposição, o espaço que eles iam usar era o CAP, o Círculo de Artes Plásticas de Coimbra, iam usar a sede do Círculo, que é uma casa, era uma antiga casa, eu já lá tinha exposto em 2014 precisamente, tirando partido, a exposição na altura intitulava-se Lugar Casa mesmo, e era devolver àquele espaço que agora era um espaço expositivo essa origem de casa, não é? Estamos a falar do Círculo 7. Do Círculo 7, sim, exatamente. Pronto, e nessa altura eu trabalhei com o Círculo de um outro modo, nesta altura fui lá e em conversa com eles chegámos a uma das salas que poderia ser a minha, não tinha que ser aquela, mas poderia ser, e o que eu fiz foi desenvolver, de facto, um desenho à escala e com a forma e a dimensão exata da sala que me foi atribuída como sala de exposição, e que eu combinei com eles que era a minha sala de exposição, mas no meu espaço de trabalho, que era a tal fábrica de plásticos, e que tinha inclusive uma coisa que me interessava muito, que eram zonas onde nós também nos sentíamos em casa, como acontecia, aliás, genericamente nas fábricas todas com alguma escala, não é? Havia sempre as zonas dos refeitórios, as zonas de convívio, zonas com um chão mais tratado, com um chão menos tratado. Aqui tínhamos o mosaico hidráulico, esta zona da fábrica, igual ao de casa dos meus pais, é uma mera curiosidade que tem a ver com o tempo, não é? Que as pessoas também não havia assim tanta diversidade na construção, muito menos em Portugal, e portanto haviam estes encontros e estas repetições, mas são curiosas ao fim de uns anos quando se volta a olhar para ou quando se olha para estas coisas pensando nelas, pensando nas relações que elas nos podem trazer. É por isso eu faço nessa fábrica, nessa zona que tem um mosaico hidráulico como se fosse uma casa, mas que tem o desgaste e o uso de uma fábrica e portanto está cheia de fissuras, de marcas, de cicatrizes de um uso com outra escala, não é? Uma escala muito maior do que uma casa. E já também do meu próprio uso, enquanto artista, a explorar aquele espaço e usá-lo, faço nesse espaço precisamente o desenho da métrica e da dimensão, e por isso é que temos o recorte da porta que se vê aqui no chão, e quem vai atrás vê o recorte da janela. Qual é no lado de trás está a seguir. O lado de trás está a seguir, depois já voltamos atrás para ver a outra peça.
Que tipo de processo técnico é que tu usaste para chegar a esta materialidade da peça? Aqui é na mesma papel de algodão manufaturado, mas eu já estou a incluir uma tela de algodão também nele que me permite erguê-lo no ar desta maneira. Interessa-me que o chão aqui de repente se oferece como barreira e que nos cria dentro deste espaço arquitetónico uma outra arquitetura, se quiserem, não é? Ele oferece já de facto como uma parede, eu digo barreira, mas é uma autêntica parede, não é? Por isso a nossa leitura destes mosaicos passa a ser outra, completamente diferente. Também somos convidados a observar o detalhe de algumas destas interferências que eu estava a dizer, destas memórias de linhas, traços, fissuras, texturas. Esta segunda imagem E essa tem a presença, percebe-se mais nesse detalhe, essa presença que ao vivo se sente e que nas imagens naturalmente se perde sempre um pouco. O negro tem a ver com duas coisas muito concretas: a sala do CAP que tinha o teto negro, tinha o teto pintado de preto, eu mandei descer nas paredes até à altura em que coloquei a peça, não criar peça encostada ao teto, não iria ficar toda esticada nunca, e eu não queria que o gesto fosse barrar completamente, queria que nós sentíssemos que ela era autónoma daquele espaço, embora tivesse um diálogo fortíssimo com o espaço, porque nós mal entrávamos na sala, visto que ela era exatamente a dimensão toda da sala, só que erguendo-se com uma diagonal que cortava o espaço. Aqui também está numa diagonal, mas o espaço é maior, perdemos esse negro das paredes que sobem e ganhamos quase um sobrevoo, quase. Mas eu acho que a peça ou seja, não é site específico, mas há aqui uma ideia de contexto, mas a peça é autónoma em relação a... Perfeitamente, eu sempre achei que ela sobrevivia àquele lugar, não é? Nas fichas técnicas das obras, para mim é importante dar alguns dados, porque de facto ninguém precisa de saber a história que eu estou aqui a contar para poder gostar ou não, para experienciar a peça corretamente, não é? Mas alguma parte, por exemplo, que esta dimensão e que estes recortes que nós vemos ali têm a ver com alguma coisa, para mim é importante que exista essa conexão para o espectador, para o público. E esta segunda peça que está aqui, digamos, está em primeiro plano, em diálogo. Que aqui está em diálogo. Essa peça, para mim, é muito interessante e é muito importante. Pois eu sei que esta peça tem importância, por isso é que... Intitula-se Anacrónica, o que traz outra coisa que me interessa imenso, que é, na minha relação com o tempo, não me interessa uma sucessão, nem uma narrativa linear, nem uma sucessão de acontecimentos estruturada cronológica, de modo cronológico. Interessam-me as relações que por vezes caminham no sentido contrário. Ela é uma mesa que se torna vitrine e que se constrói para baixo e não para cima, como estamos a pensar, habituados a pensar, não é? Partir do tampo para cima no nosso uso diário. Portanto, eu estou a convocar uma mesa de um uso diário, também foi recoberta de grafite, tal como está aquele chão, que eu ia dizer, eu parti do negro do teto, mas também de uma ideia de palimpsesto e de somatória. Aliás, o tema da própria Bienal era à noite e foi interessante esse diálogo com a minha peça. Tinha uma ideia de somatória de experiências e de tempos e de lugares e por isso era quase um palimpsesto que cromaticamente chega ao negro. Se nós começarmos a somar cores, pigmento, não é? Se somarmos muitas, caminhamos para o preto, não é? Para o negro. E fiquei na mesma com as texturas, mas como eu estava a dizer, não tanto com a coloração que veio do chão, mas só mais com essa questão mais métrica e com as cores mais fortes que sobreviveram a esse negro. Esse negro tem uma importância nesta mesa, não só porque ela se constrói, como eu estava a dizer, do tampo para baixo, mas porque tem essa réplica de um filtro, que é o filtro que na fábrica, é uma réplica dos filtros que na fábrica Viarco eles usavam precisamente para controlar a rigidez ou quão macios querem que sejam lá. A densidade da grafite ou a dureza. Sim, a dureza da grafite. Por isso era aqui nestes filtros que eles faziam, amassavam com a argila que necessitam para controlar a dureza e retirar o excesso de água.
Pronto, e o que eu faço é, com o tampo, com o desenho que eu produzi sobre o tampo que já não está lá, que entretanto eu apodreci, estraguei a fazer desenhos em cima dele, retirei-o, e o desenho, Parte do processo. um dos desenhos, sim, um dos desenhos serve-me precisamente para ser recortado e eu produzir com ele a réplica desse filtro, e esta ideia de filtro, claro que me interessa aqui muito. A ideia de filtro e a ideia de que não é de aproveitar tudo, mas é de ligar através não só dos materiais e dos processos e do ato artístico, fazer uma ligação que se vai completando, mas que se vai desdobrando continuamente. Em vários, e por isso já percebes que há aí vários layers para quem de repente vai procurar a história das duas peças. Aqui o que nós temos é a imagem desta peça, precisamente a dupla da série Resgate. Ela é dupla precisamente porque pega nesta dupla identidade, nestes espaços, nessa dupla ligação aos espaços, e aí está o processo, pus também o processo. Se aqui na imagem anterior a tínhamos expostas no CAP, não é? Aqui nós temos-la no meu espaço de trabalho, nesse ateliê em Leiria, nessa antiga fábrica, o tal chão de mosaico hidráulico, e ela ainda a secar preso ao chão, portanto. E nesta próxima imagem vamos vê-la em estado líquido, que era um espelho negro. Esta imagem eu acho absolutamente extraordinário. É um espelho negro com tudo que um espelho negro convoca, não é? Portanto, a tal leitura de palimpsesto também acho que se encontra aqui. Sim, de reinscrição, de apagamento e de palimpsesto, também parece muito bem. E a tal perda do excesso de água estava na anacrónica, no filtro. Sim, isso percebeu. Temos aqui agora imagens de um pouco anteriores, 2018, aliás, temos aqui parece-nos emprestar o Orçamento de Estado, temos aqui o catálogo da exposição, isto é a primeira e a segunda exposição que tu fizeste na Belgelster, com a mão cheia de pó. Aqui vamos não é apenas visualmente, mas vamos um pouco mais atrás no processo, na forma, aliás, estamos agora a andar sempre para trás. Estamos a andar para trás, sim. Estamos a andar para frente, referindo-nos ao tempo anterior. Que exatamente. Tens razão, é isso. Espero que estejamos a andar para a frente, não é? É o tal anacronismo. Neste período, que ainda é relativamente recente, o processo de trabalho, mesmo da forma como tu procedes ao registro de superfícies, mas a forma como tu expões, que ainda de certa forma ainda se mantém. Estas tecituras, também não são tecituras de tecido, de tecelagem, mas são tecituras, de certa forma são tecituras, há pouco falávamos nisso durante a Studio Visit, sabes que eu dou alguma atenção quando os títulos cá estão, e com a mão cheia de pó mesa e com a mão cheia de pó quase mesa. O quase mesa tem a ver com este... É um gesto inacabado, que é este segundo que tu tens ao lado, ou seja, isto é um díptico, mas de facto são duas peças autónomas que compõem esse díptico, e interessam-me enquanto díptico e lado a lado por uma razão muito concreta. Elas trazem de facto esta ideia da repetição do gesto, eu não enuncio só, faço o mesmo e faço-a tornar-se física e presente. Aqui era uma... Eu estava a ver aqui precisamente o detalhe, eu não sei, nem faço ideia se o rato se vê para as pessoas que estão lá fora ou não, eu espero que sim. Mas já se vai ver. Mas há aqui este pequeno detalhe. Já te vou chegar aí. Tem a ver com uma ideia de reconhecimento, ou seja, nós temos estado aqui a falar de leituras e de aproximações possíveis a um trabalho artístico, não é? Há sempre muitas maneiras de nos aproximarmos ou de entrarmos na leitura de uma obra, mas nem sempre ela é reconhecida como obra. Não é? E muito menos quando está no processo de feitura dela, e esta pegada, isto é uma pegada que está aqui, de alguém que ao fim do dia da jornada de trabalho, só voltar para outra imagem, por favor, só para se perceber, eu dizia-vos que isto era uma repetição precisamente de uma mesa de grande formato, muito usada na Viarco, e por isso uma mesa de trabalho,
cheia de marcas desse trabalho, com os negros que são espectáveis de grafite acumulada e outras cores de outros lápis de cor, e etc, que isso tem uma história imensa, e o próprio envelhecimento da madeira, que deixa esses acastanhados e esses tons, essa diversidade toda de tons. E eu faço 2 folhas seguidas, e este seguidas implica dias de secagem, não é? Porque se eu vos falei de um estado líquido no papel, é óbvio que se eu vaso num estado líquido, derramo sobre a superfície num estado líquido, vou ter que esperar que ele seque. Por vezes isso acontece numa semana, outras vezes acontece de um dia para o outro, num dia muito quente e muito seco pode acontecer no próprio dia. Mas de facto esta extensão no tempo tem que ser equacionada e é uma parte que eu começo esse processo, mas não acabo, não é? A seguir o tempo atmosférico acaba. Portanto, há aqui uma dimensão que eu controlo e depois há uma parte que não posso controlar totalmente, só controlo parcialmente. Por isso, quando ficou a segunda folha a fazer-se sobre essa mesa, não foi reconhecida, como eu dizia, quase mesa, ela é um gesto inacabado, e se voltares lá vais ver que enquanto que uma tem contorno e um varrimento, há um preenchimento total da superfície da mesa e portanto nós percebemos a dimensão da mesa, na outra há um recorte que indica que eu de facto não derramei mais e portanto não fiz um varrimento completo da superfície. Há um gesto em aberto, há um gesto inacabado, há a possibilidade de voltar esse gesto para o completar, ou há o meu desejo de que se perceba que é sempre preciso voltar aqui ver-se a mesa, a própria mesa, e estou eu a levantar o primeiro desenho que fiz sobre ela, e reparem como ele perdeu muita cor de um para o outro. Quando eu derramo o segundo, ele está incompleto, alguém tem a curiosidade, como eu digo, ao fim da minha jornada de trabalho, não acabou de outras pessoas, e alguém teve a curiosidade de subir em cima da mesa para espreitar o que era aquilo e, portanto, pôs uma marca d'água a mais na minha folha. Acrescentou uma marca d'água, adicionou uma prova de que aquele espaço é vivido e que estava autenticado de facto. Mas tem a ver com isto que eu estava a dizer, não houve um reconhecimento naquele momento que fosse uma peça, não é? Não acredito que alguém que achasse que era um desenho fosse pisar de propósito, naturalmente, que não o entenderam como um desenho. Foi um acidente, aliás, há uma história há uma história de acidentes de não se reconhecerem diretamente certas práticas artísticas como desenhos. Esta instalação foi uma exposição coletiva feita na Belgalcer, 21. Este sistema código de RAM leva-nos aqui para uns utensílios, ou seja, o processo de trabalho aqui já é outro. Temos na mesma algum derrame deste papel de algodão, mas há primeiro uma recolha, e é uma recolha que eu faço sazonalmente na praia, na zona do Algarve. Eu costumo ir para uma praia de pescadores e vimos todos carregados, vimos aqui a família, todos trazem de facto alguns destes despojos que encontramos e que têm a ver com o modo como aquele lugar também é vivido, não só pelas pessoas que vão para lá fazer praia, vão usar férias, mas pelos pescadores. E isto são armadilhas para apanhar voltamos polvos. Outra vez à lógica da arqueologia do trabalho. Interessou-me muito isso, por isso aquilo que sobrou dessas armadilhas para caçar polvos, apanhar polvos, não é? Nesta altura eram já objetos abstratos, para mim peças abstratas, com uma dimensão escultórica possível, e o que me interessa é de facto essa relação, como é que eles podem voltar a entrar no nosso sistema e voltar a ser codificados, e como é que eles se ligam entre si para criarem uma nova narrativa, não é? E por isso essa ideia do sistema são de facto é um novo código que eles estão aqui a propor e uma nova releitura dessa vida e dessa existência. E o branco, claro que aí me interessa porque trazido pela água, não é, como um manto de água branco, traz a possibilidade da folha em branco ou de reescrever a história deles. Muito bem.
E o simpósio? O simpósio. Pode trazer aqui uma série de questões, desde... Sim, É? o simpósio é uma peça que me é muito cara, é um projeto que eu fiz para a Appleton Square, onde eu pedi, é a partir da obra do Platão, precisamente, do simpósio do Platão, e o que ele nos traz, ou o que ele nos propõe, é de facto possamos falar todos ao mesmo nível, não é? Aquilo que eu estou sempre a fazer com objetos de trabalho, com ações... Do invisível para o visível. Exatamente, com ações que parecem menores, mas que são fundamentais, como a da própria limpeza. O que eu faço aqui é propor um campo discursivo todo nivelado por cima, mais uma vez nivelado por cima. Esta recolha e reflexão quase respigadora não diria, porque isto teve um objetivo, um plano para a peça ter uma determinada escala, até porque esta sala é uma sala de secção quadrada, de planta quadrada, peço desculpa, e de onde é que eram estas mesas todas? Isto é o tipo de pergunta que não se faz, o que interessa é a peça cá está, mas... Não interessa, aqui interessa, pronto, é tal coisa, podemos ter essa aproximação de apenas as ver ou de perceber que estas mesas estão em representação dos seus donos. Tal como no simpósio do Platão são debatidos assuntos tão importantes como o amor, não é? E como a relação entre pessoas, e isso acontece perante um banquete, perante a ideia de um banquete, e a mesa tem um papel muito importante. Estamos em trabalho à mesa, estamos em diálogo à mesa, estamos em convívio familiar, com amigos, e estamos em assuntos muito sérios à mesa também, não é? E aqui eu convidei uma série de pessoas, amigas, todas elas conhecidas, e foram todas boca a boca: queres participar no meu simpósio, emprestas ou dás uma mesa para o simpósio, e deixei ao critério de cada um. Havia um cartaz na entrada que eu não pus aqui para sintetizar, onde estava uma imagem, o que cada um quisesse dizer daquela mesa, quando ela estava em sua casa. Posso dizer que há aqui histórias tão interessantes depois para quem vai a segundo nível ou vai procurar outros níveis depois do que é que este simpósio nos trouxe. Não aconteceu nenhuma conversa aqui promovida por mim à volta destas mesas. Aconteceu sim o criar uma espécie de atlas de encontro. A Appleton Square é um cubo perfeito, não é? A ideia do cubo vazio e do cubo perfeito, branco, permitiu-me encontrar aqui quase o centro, jogar quase com o centro, fugindo um bocadinho esse centro. Esse encontro tem fissuras, tem lacunas, há mesas que nunca encostam porque vai sobrar numa para faltar na outra, portanto isto visto de cima em planta, temos uma espécie de atlas que não se cola. De um mapa relacional. De um mapa relacional que terá sempre essas falhas. E o nivelar por cima foi feito com folhas que eu produzi ao longo de meses em cima dos tampos destas mesas. A peça ainda existe como um todo, ou se for preciso, imagina que eu seleciono esta peça para uma exposição, ou o que seja, que seria o cabo dos trabalhos, mas... Seria porque o projeto desta peça... Grande parte foi devolvido aos seus proprietários, não... grande parte foi-me doada, foi-me mesmo oferecida. Mas que é ótimo, que dá imenso jeito para guardar. Dá imenso jeito para guardar. Estão todas a uso, posso dizer que estão todas a uso. E por isso vão estando guardadas de outra maneira, de uma maneira que lhes vai adicionando histórias. Todas elas vinham de usos. Posso dizer que, por exemplo, o João Seguro, que é artista também e meu amigo, na altura emprestou a mesa de jantar de casa e ficaram com uma mesa de campismo durante toda a exposição, porque queria que fosse a mesa de jantar. Credo. E é isso, e foi o que ele pôs no cartaz. O meu marido, o Nuno, emprestou, pronto, isso aí lá em casa já é muito confuso dizer se deu ou se emprestou, porque na verdade está tudo lá em casa a uso. Uma mesa de jogo que tinha sido a primeira mesa lá em que conversámos e que estivemos de facto em amena cavaqueira no ateliê dele quando começámos a namorar, e depois uma fotografia da época, toda a gente se meteu connosco por causa disso, porque de facto já se notam as diferenças já se notam as diferenças ao fim dos anos. Portanto, tinha assim uma série de camadas que poderíamos descobrir. Quem não fosse sequer ver o cartaz
tinha este nivelamento, não é? Quer dizer, de facto as mesas são diferentes, podemos pensar em pessoas diferentes, diversidade, identidade, género. Eu ia-te fazer aqui ia pôr aqui uma questão que não me parece que seja... Esta traz os buracos que estávamos a referir, sim. Que há aqui alguns objetos, e agora estamos a chegar esta quase esta que estamos aqui a ver é da Alvito, por exemplo. Foi o Jorge Gaspar e a Ana Marim, que emprestaram esta e a vermelha. Emprestaram esta e depois ficaram com a peça toda espera. Não. E estas voltaram, eles disseram, emprestamos, mas estas têm que regressar ao Alvito. Muito bem. Bom, mas é um contributo para o trabalho do artista da parte dos colecionadores, o que significa também interesse, empenho e tudo mais. Sim. Há aqui, ou seja, não é para mim, nem nunca foi muito óbvio, nem muito claro, que algumas questões de género ou questões do doméstico, da casa, do relacionamento, não propriamente desta mesa que vos pertence a vós e onde começaram a namorar, mas há aqui um lado do doméstico, do íntimo, que passa também por, e o facto de seres uma artista, de seres uma mulher, de estarem aqui, nem que seja como índice, enunciadas ou não, podem não estar. Estão em todo o meu trabalho, porque eu faço ao longo de todo o meu trabalho, uma das coisas que eu afirmei desde sempre foi usar procedimentos que seriam das práticas diárias do nosso cotidiano, muitas delas domésticas, lavar o chão, pôr óleo de cedro, hidratar uma madeira. Fazer isso num espaço industrial com processo que não são bem técnicos. Fazer isso no ateliê, seja ele qual for, não é? Quando eu levo quando eu desloco esse procedimento do contexto das práticas de uso diário, não é? Portanto, de um contexto utilitário para um universo artístico, eu estou a operar essa deslocalização. Portanto, eu vou derramar o tal papel de algodão com um copo dos que uso para beber água, ou com um balde, como cheguei a fazer, de lavar o chão, e portanto vai uma baldada como se fosse lavar o chão, mas que vai produzir chão, vai produzir desenho sobre aquele chão, mas as práticas são as mesmas. Há um bocadinho a primeira peça que nós vimos dizia dupla da série resgate. O primeiro resgate que eu faço, que é um projeto em Madrid, também faço a planta da sala de exposição de Madrid naquele mesmo sítio do meu ateliê, mas aí em branco, para ficar com as cores do meu ateliê, com essa densidade também cromática do meu próprio espaço de trabalho. Eu levo para Madrid e ele veio dobrada como um lençol ou uma toalha que se faz em casa. Portanto, essa deslocalização desse procedimento é óbvio que não é inocente da minha parte, não é? É mesmo assumir, aliás, eu passo a ferro alguns dos meus desenhos para os endireitar, para corrigir partes que eu queira indexar umas às outras, para colar, para as mais... Portanto, há uma série de ações que propositadamente caberiam numa educação mais conservadora, que nós ainda vamos tendo até ao papel da mulher e até essa dimensão doméstica. Muitas delas eu até só aprendi mais tarde, e não porque a minha mãe não tentasse ensinar-me desde cedo e o meu pai, mas porque eu achava que era statement não as saber. Hoje já tenho imenso interesse nelas, não é? Por exemplo, o apreço pela tecelagem e por saber de facto alguma coisa, ter de saber cozer. Eu não queria aprender nada disso, que achava que isso era terrível. Pronto, depois deixei de ser infantil e percebi que se calhar isso não me tirava mérito nenhum. Mas é também outro contexto que tu acabas por ser tu a procurar esse tipo de práticas, e não porque elas são incutidas enquanto disciplina moral e convenção, muitas vezes nupcial. Não é? Se é que a coisa ocorre. Eu gosto especialmente desta imagem, porque eu gosto particularmente destas peças, e depois gosto de ver o carro lá ao fundo, a sair a porta. E isto, estamos a falar da exposição que deriva do meu doutoramento. Que deriva do teu doutoramento, precisamente. Aliás, e que vimos em conjunto, e depois isto é na Fundação das Comunicações.
vamos falar brevemente, já temos, não estamos a extrapolar, mas este é o início numa escala e numa serialidade maior de peças que tu apresentaste primeiro na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa como exposição para o doutoramento. Há pouco referimos isso com os nossos artistas residentes dentro de uma sala, que era a sala disponível, portanto não era uma exposição pública, era uma exposição para ser visitada por os assistentes da prova de doutoramento e pelos teus orientadores e júri e tudo mais. O processo de trabalho que é... As provas são públicas sempre, sim. Isso é que tu pudeste lá ir também. Sim, as provas são públicas, mas não se trata de um espaço, ou seja, a exposição não foi anunciada, não foi, claro. Quer dizer, foi anunciado e não é propriamente... Era num contexto académico, sim. O processo de trabalho, que aqui tem algumas relações, inclusive cromáticas, com, digamos que este processo de registro que tu desenvolves e trabalhas sobre materiais, processos, espaços, objetos e lugares, manteve-se, foi muito transformado, nós fomos andando para trás, isto é quase uma das primeiras, e que eu digo que é com maior escala e com maior serialidade. O processo já tinha a ver com esta captação, com esta produção do desenho ser simultânea com a produção do suporte do próprio desenho, não é? A produção do registro acontece em simultâneo com a produção do suporte, por isso já havia de facto essa ligação, uma ideia de matriz, de repetição enquanto geradora de diferença e não a expectativa de obter o mesmo resultado, mas de facto a diferença criativa daí advém, não é? Até porque o contacto da água é sempre diferente, mas esta peça para mim é muito importante, porque traz duas coisas que ainda hoje me interessam muito, mas ela é de facto um marco nesse aumento de escala que estavas a falar. São 7 linhas que acontecem aqui, evocando uma ideia de uma semana, dessa passagem do tempo, 7 linhas de suspensão de vários desenhos, que é um varrimento das portas, que eram portas da minha antiga casa, ou melhor, da minha casa, mas que foram retiradas quando foi renovada a casa, portões de garagem, etc, etc, e que por isso tinham que ver com a história daquele lugar que se tornou na altura um lugar de habitação e onde também fiz um pequeno ateliê, como referiste há um bocadinho, e portanto tinha uma dupla função, tinha uma existência a tempo inteiro e congregava esse estar, viver, trabalhar. Não há aqui uma lógica de representação biográfica, mas há uma lógica autorreferencial nestas obras que estão, digamos, que o trânsito é uma palavra que eu uso muito, entre o que são memórias tuas com memórias de relação com outros e com outros espaços, seja no espaço que tu estás a trabalhar, seja no espaço que outros... Sim, acho que estás a colocar muito bem a questão, que é de facto... Não é uma questão de transferência de um alter ego, mas há referências. De certa forma há um lado em que tu te expões, não te dando a ver enquanto representação ou retrato de ti mesma, mas enquanto prática, enquanto uso, eu agora usaria aqui uma palavra que se calhar não vai ser muito bem, que é enquanto patina desse fazer, Sim, mas é uma marcação. Dessa marcação. É uma marcação do uso desses lugares, da vivência desses lugares, do modo como eles vão sendo habitados por mim, pelos que me rodeiam, e por isso esta suspensão, mesmo esta ideia de suspensão é uma das primeiras peças onde eu ensaio a sério esta ideia de suspensão, não só de uma suspensão do tempo que está enunciado também no título, ou em suspenso, mas também da suspensão física dos próprios desenhos, esta ideia das camadas. E de repente olhamos e isto é uma apresentação quase formal, mas olhamos quase para um estendal. Sim, que é uma coisa que eu tenho de facto explorada em alguns trabalhos que também vem dessa ligação a esse universo doméstico, não é? Que é uma aprendizagem que voltando ao início da nossa conversa de hoje, aquelas prateleiras que me produzem aquele sobrevoo interessam porque de facto nós sabíamos aproveitar recursos, não é? E hoje temos muitos de nós e muitas das vezes
com o consumismo implementado, como Já interessante estamos foi de forma acontecendo, circular a contrariar tudo já isso. estamos de forma circular a perceber que tínhamos caído num ciclo consumista que era tonto, não é? Já ninguém sabia usar o tal tábua que estava ali, que servia Ainda perfeitamente. vamos acabar a usar telemóveis sem internet e sem nada. Pomos porreiros. Isto é um outro É um detalhe detalhe da só. peça. E agora, uma obra que... Desculpa, só uma sim, coisa, só ali uma sim. coisa. Interessa-me ainda nesta peça que também embrionária, a primeira coisa que tu referiste a propósito dela, que é o vidro e a luz natural. Não. É a luz natural que te traz essa transparência e que te traz esta ideia quase de pele num lugar, não é? Ou de pele de objetos e de lugares. Sim, aliás, digamos que esse lado translúcido, que não é transparente, mas esse lado translúcido, mas que é orgânico, é como se fosse uma pele retirada, muito esticada. Coisa, às vezes até um pouco estranho, de uma certa estranheza quando estamos junto das peças e dos materiais que são constituídas. Esta última peça, sobre a qual eu não queria falar muito, mas eu acho que tens propriedade que é para falar. de 2015, esta peça não é tão comum no teu trabalho fotográfico, mas será sempre um objeto fotográfico ou o objeto fotográfico foi só para o convite que eu te fiz para o projeto do Empty Cube, ou a peça vai, que na altura não foi objeto artístico enquanto fotografia, esta peça será escultura? Não, ela escultura nunca vai ser, que aliás eu devolvi-te estas duas placas, o canto do Empty Cube, por isso quando o João me fez este desafio de trabalhar com o Empty Cube, eu pensei nesta ideia da pele do lugar, não é? Sim. E dessa marcação do modo como aquele lugar era explorado e trabalhado e martirizado por essa vivência intensa de projetos diferentes. Um canto, de facto, traz-me a possibilidade de pensar aquele espaço e aquela construção arquitetónica, o próprio lugar inscrito, desde logo por esse canto, não é? Por essa geometria do espaço, e por isso essa peça existe enquanto fotografia, enquanto projeto digital, que é o que está aí, mas existe enquanto fotografia e é para viver enquanto fotografia. Interessa, sim. Muito bem, portanto, acabamos com um processo não será bem de transferência, mas é de reprodução, reprodutível, que no teu caso não reproduzes a mesa, não reproduzes a prateleira ou outro objeto, mas acabamos com um processo fotográfico que é relativamente pouco vulgar no teu trabalho. Mas conheço outras peças onde eu inclusive trago a fotografia impressa sobre estes papéis, não é? Bem, eu acho que seria a altura de abrir a quem está a ver desse lado e a quem está aqui presente a oportunidade de fazerem perguntas à Rita, que terão a oportunidade noutro sítio qualquer, mas aqui na Rama é hoje e penso que é uma oportunidade interessante e, portanto, se houverem questões, é agora. Deixa eu ver se... Não, fala-se um bocadinho mais alto para ficar registado. Eu tenho uma questão que associei a uma curiosidade que eu assisti há uns anos a uma conferência de inovação da pessoa que estava à frente da equipa que fez o restaurante que eu estava assistindo. Eu percebi que o restaurante foi feito de uma forma simples, também com os papéis japoneses embebidos nos líquidos, composições químicas, etc., que eram encostados às paredes e depois eram retirados, estavam 12 minutos e depois tiravam, e depois punham um novo durante 12 minutos e tiravam, depois era assim esta tipo de lavagem só pelo toque, contacto, pelo contacto da superfície, e depois foi engraçado é toda a polémica que surgiu sobre aquilo que se passou a ver, que se já se estava a ver demais, ou se estava a ver menos, etc. E estava agora a pensar nisso, nos teus processos de trabalho. Quer dizer que é engraçado que nós nos habituamos às superfícies, não é? E depois nesses teus processos, de repente, retiras camadas à superfície daquilo que nós supostamente não estamos a ver, não é? Se ligamos, mas que é uma parte, não é? Do tempo que está lá.
E não sei se depois tens algum contacto com esses, mesmo nas superfícies, depois de trabalhar com elas. Tenho, algumas delas já não te sensibilizam. sensibilizam, por isso é que eu ponho a tónica na repetição. Por exemplo, uma das mesas do simpósio, um bocadinho falei de algumas delas, mas não falei da que estava no centro daquela composição, o falso centro, porque ela não era totalmente geométrica, a composição no seu todo. A que estava no centro, para mim, que foi o ponto de partida, para mim, para o curador, que era o Sérgio Fazenda Rodrigues, era aquela que eu denomino mesa matriz, que deu origem a todo o meu processo de investigação do doutoramento e sobre a qual eu faço repetidos desenhos desde 2014 e continuo a fazer. Por isso, se por um lado vai saindo alguma coisa dessa patina que estavas a referir, não é? Se eu vou limpando qualquer coisa do que ficou para trás, também vou adicionando. Para já, porque as marcas da água também lhe adicionam coisas, até à própria, se for madeira, se for outra superfície também pode acontecer, e depois porque também ela continua a uso, e como continua a uso, vai ganhando outra vida, outras marcas, e por isso, de algum modo, para mim são lugares vivos, é um bocadinho como a nossa pele, por isso é que eu falei de pele agora no fim, que também vai adicionando cicatrizes, pontos, manchas. E tem outra questão que tu falas muito em desenho, acho curioso que falas em desenho, e porque eu olho também para as tuas peças como esculturas, porque elas têm São uma objetos materialidade, escultóricos. São, Claro, são sem dúvida, eu não nego isso. Mas eu acho interessante pensar como desenho, porque isso dá outras dimensões que estão escondidas. É o meu, se quiseres, o meu ponto de partida. Vem do campo do desenho, como eu estava a dizer, da tal escolha da tomada de vista, do pensar no enquadramento da ideia de uma representação de qualquer coisa e de um próprio gesto, do condensar e da somatória de gestos que ficam ali plasmados, dessa memória desses gestos que ficam plasmados naquela superfície. Tudo isso define o desenho, não é? A fisicalidade da matéria que recebe esses registros, como é que ela se dá a ver, por isso é que muitas das vezes, na maior parte dos casos, ela é mostrada na vertical, mesmo que seja construindo peças, não é? Quer dizer, no simpósio elas eram calços, portanto os desenhos aí eram calços, estavam a servir de calços, estavam na horizontal e no chão e bem dobradinhos, também para retirar a tal hierarquia que o desenho também nos coloca, não é? Como ponto de partida. Mas por isso, ou seja, eu preciso de encontrar, ou para mim foi importante encontrar pontos de partida para depois os questionar. Não é? Mas não quer dizer que não sejam a seguir caminhos de saída. Agora, de uma forma muito breve, eu ainda me lembro de há uns anos atrás, ainda no processo de doutoramento, de haverem desenhos muito elaborados no teu ateliê. Sim. Desenhos no de sentido representação, no sentido, sim. E porque eu vinha do campo, e venho do campo da representação objetiva, interessava-me muito isso no desenho. Aliás, eu tinha um desenho virtuoso desde muito cedo, e que por isso que se torna sedutor por ser virtuoso, não é? Na representação. Não, mas para um campo para algum leque de pessoas, não é? Para quem faz. Era um desenho que eu diria, de certa forma, um mês de proficiência, de um labor muito apurado do desenho. Sim, porque me interessa esta dedicação a um espaço, a um lugar, a um objeto, a uma superfície, e esse olhar atento é exatamente o mesmo que estava na proficiência desses desenhos. Portanto, esse olhar que descobre um vinco, uma marca de desgaste, que assinala, as coisas no fundo que eu assinalava já eram as mesmas. Eu começo a questão da experimentação e do vocabulário dos materiais é que eu acho, e se vê-se aqui na última peça, que foi aquela fotografia para o Empty Cube, que também há uma experiência do lugar, porque as placas eram placas de cobertura do revestimento interior, que as pessoas não sabem, mas ficam a saber, e agora ficam a saber, porque fica gravado para a frente, ou seja,
nessa altura tu começas a escrever uma série de dados que têm a ver com o lugar, não enquanto representação, enquanto desenho, que, digamos que retrata um determinado, lembro do desenho que tinha o muro e que tinha a folhagem e tudo mais, mas com objetos que são muitas vezes parte de memória, muitas vezes que nem voltam a ser vistos ou que não... No fundo fui tornando essa aproximação que eu já fazia, um contacto, uma espécie de momento de contacto, não é? Aí no fundo, resumindo, se calhar é isso, não é? Bom, não sei se mais alguém... Não sei se temos mais alguma questão. Está tudo com vontade de jantar, é o que se quer dizer. É normal. Muito bem, se não há mais nenhuma questão, eu queria agradecer à Rita, esperar que haja um novo encontro em breve aqui na Rama e muito obrigado a todos os que assistiram aqui presentes e que estão agora online. E até breve. Muito obrigado também a todos.